Sobre o 14º salário, que há muito tempo tem essa discussão aí de que quando que se vai pagar e esse projeto vai passar quando, né? Então a gente tem que discutir realmente esse assunto. Eu quero me apresentar, meu nome é Vital Barbosa, sou advogado e trabalho aqui no canal diariamente com vídeos para trazer informações para os aposentados e pensionistas. E hoje eu quero falar sobre o 14º salário. Eu sei que há uma ansiedade muito grande das pessoas que precisam desse salário, que seria o 14º salário, que foi prometido já em 2020. Mas a gente tem que fazer um histórico aí para saber como é que está essa situação. Primeiro, da onde veio essa ideia, né, do 14º salário? Por que que veio essa ideia? Porque a gente tem os salários normais, mês a mês, e depois no final do ano o 13º salário, onde o aposentado e pensionista tem o seu direito. Tem alguns benefícios que não contempla o 13º salário, que nem quem recebe o LOAS, não tem o 13º salário, mas os aposentados e pensionistas têm. Na realidade, o que a gente deveria estar lutando, se articulando junto com o Congresso Nacional e com nossos representantes dos aposentados, era um salário melhor, mês a mês. A gente poderia fazer um pedido aí de um salário do Diese, que é quase R$7.000 por mês, que o Diese hoje aponta esse salário para uma sobrevivência de uma pessoa com dignidade, para ele e para sua família. E hoje a gente sabe que com R$1.600, R$1.700, que é o benefício do aposentado e do pensionista, não dá para sobreviver. Mas na época da pandemia, ali em 2020, que teve um projeto que se adiantasse o 13º salário ali para junho, para dar uma folga para os aposentados e pensionistas, porque naquela época se pensava que era o único salário que estava dentro da família, que muita gente ficou desempregado por causa da pandemia, e quem estava sustentando a família ali era o aposentado, que estava levando para dentro de casa aquele salário. Mas o que aconteceu? Adiantou aqui o 13º para o meio do ano ali, e já se pensou, mas no final do ano esses aposentados e pensionistas não terão um salário. E como é que vai ser no final do ano? Que é o período que se gasta mais, com a chegada do Natal, com a chegada do Ano Novo, sempre se gasta mais. Então era lógico que deveria ter um salário para os aposentados e pensionistas, já que o 13º deles eles tinham recebido lá em junho. Então se pensou num projeto do 14º salário. A princípio se pensou só para os anos do que seria da pandemia ali, 2020, e depois para 2021, se pensou nesse projeto fazer o 14º salário. Só que o projeto não foi para frente. O Congresso Nacional prometeu, deputados federais prometeram, coisa e tal, mas o projeto não saiu da gaveta. Ele ficou ali em 2020, 21, 22, 23 e veio agora até 2026, e o projeto do 14º salário não deu encaminhamento. Então o que temos hoje é que o projeto do 14º salário ele não está aprovado. Só que a internet tem muitas promessas, tem muita gente que diariamente eu conheço, eu acompanho os canais de pessoas que não têm nenhum tipo de preparo, não tem nenhum tipo de conhecimento, mas vem para cá passando diariamente o 14º salário. Ele tem alguma chance de ser aprovado em 2026? Não tem. Em 2026, esse projeto do 14º salário não tem nenhuma chance, até porque nós temos projeto na Câmara dos Deputados, no Senado lá, que estão trancados, que é a questão da redução de jornada de trabalho de 44 para 40 horas. Então isso já é um projeto muito importante que não tem encaminhamento dentro do Congresso Nacional. Não há um posicionamento, não há uma vontade dos políticos em passar esse projeto
da redução do jornada de trabalho. E muito menos, falando bem francamente, com esse Congresso Nacional que nós temos hoje, não passa nenhum tipo de projeto que vá beneficiar o aposentado ou os pensionistas. Era uma oportunidade agora nossa de mudar o Congresso, de ver realmente quem está do lado dos aposentados e pensionistas para a gente mudar. Ou não, a gente quer a pessoa que esteja comprometida realmente com os aposentados. Eu sei um senador que sempre teve do lado dos aposentados e pensionistas, que era o Paulo Paim, um gaúcho do Rio Grande do Sul, sempre teve do lado. Só que agora é o último ano dele, ele não vai concorrer mais. Então a gente precisaria ter dentro do Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, representantes dos aposentados. Os aposentados deveriam estar se articulando para colocar um representante lá, para que se os projetos dessem andamento. Então o projeto 14º salário, ele não tem nenhuma perspectiva de ser pago agora em 2026, tudo que estão falando aí para vocês é um engodo, é mentira, não tem nada de andamento, e eu sei disso porque eu acompanho os projetos, então não tem, e eu sempre digo, né, que a internet promete muito, mas não entrega quase nada. Então as pessoas muitas vezes estão atrás de like, estão atrás de curtir ali. Então a gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente tem recebido da internet. Que é muita gente sem preparo, sem conhecimento, dando informação equivocada, enganando os aposentados e pensionistas, enganando. Se eu fosse vocês, aquelas pessoas que estão todo dia, diariamente ali falando do 14º salário, eu não acompanhava mais essas pessoas, porque elas estão trazendo ali uma inverdade. Não é real o que elas estão falando. Agora, o que eu posso dizer aqui para vocês é que os aposentados deveriam estar se organizando para ter uma pauta a nível nacional e representante dentro do Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados e no Senado, que levasse essa pauta. E podia ser o 14º salário. Poderia ser. Aí, o que se mudaria toda um deslocamento de pagamento. O 13º salário se receberia no meio do ano e o 14º lá no final. Porque os aposentados e pensionistas merecem esse aumento ou esse salário plus para o final do ano, já que eles não têm aumento real muitas vezes. Agora esse governo está dando um pouco de aumento real em cima do salário mínimo, mas eu sei que os aposentados pensionistas ficaram 6 anos, tanto no governo Temer como no governo Bolsonaro, sem aumento real. Agora, tem uma discussão aí que o Lula ia pagar o 14º salário. O que o Lula falou, que o governo federal falou, foi na época que a aprovação do imposto de renda, que quem ganha até R$5.000 já não paga mais imposto de renda. E o que ele falou no discurso dele, que esse desconto, que esse dinheiro no bolso do trabalhador que deixou de pagar o imposto de renda, seria a mesma coisa que um 14º salário. Na realidade, ele não mentiu, mas poderia ter sido mais claro. Olha, além do imposto de renda até 5.000 não pagar, também vou garantir um 14º salário para os aposentados e pensionistas. Poderia fazer isso, já que o salário mínimo está muito baixo. Só que é uma conta assim que não fecha. Porque se esse 14º salário fosse aprovado, isso aí a gente está falando uma cifra de bilhões de reais. Bilhões de reais. Hoje o governo federal não tem esse dinheiro. Mas não é que não tem, que não arrecada. Que esse dinheiro é deslocado para outras finalidades. E uma delas é para os próprios políticos. Que emendas parlamentares, que são bilhões de reais também que eles pegam. Então tu acha que eles vão estar pensando no quê? Nos aposentados e pensionistas ou nas emendas que eles podem dar para a cidade dele para garantir o voto? Claro que eles não vão votar junto com os aposentados e pensionistas, eles vão votar neles, na oportunidade deles ter bilhões de reais para distribuir para quem eles quiserem. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso quando a gente vai votar num deputado, num senador, até no presidente. Quem realmente está do lado do trabalhador, quem está do lado do aposentado, dos pensionistas. Porque muitas vezes a gente coloca o lobo cuidando das ovelhas.
E é isso que acontece muitas vezes. A gente vota em parlamentares que a gente não conhece, não sabe a história deles. Agora mesmo a gente tem um senador que está lá na Copa do Mundo, comentarista de futebol, e era para estar lá no Congresso Nacional, porque tem muita coisa para ser aprovado. A Copa é um divertimento. Mas a gente que depende de salário, que a gente acorda cedo, a gente depende de leis. E a redução de jornada de trabalho está lá no Senado. Enquanto isso, tem um senador ganhando mais de 40 mil por mês para ser comentarista de futebol. Está errado. Este tipo de político a gente não pode ter dentro do Congresso Nacional. A gente deveria realmente dizer um não para esse tipo de político. E mesmo aqueles políticos que agora estão votando contra a jornada de trabalho, a redução de jornada de trabalho. A gente deveria estar pensando realmente no nosso bem. O trabalhador deveria estar votando em pessoas que realmente defendem a pauta dos trabalhadores. Os aposentados deveriam ter um representante dos aposentados que estariam levando o projeto, pauta dos aposentados e pensionistas. Então agora, em outubro, é a nossa oportunidade de mudar essa política que está dentro do Congresso Nacional. Nós deveríamos estar pesquisando. E os aposentados e pensionistas são milhões. Eles poderiam ter lá uma meia dúzia, 10 senadores, se eles se unissem e votassem realmente quem vai defender eles. Como também nos deputados federais. Vocês poderiam ter mais de uma centena de deputados lá defendendo a proposta de vocês. Porque os aposentados pensionistas são milhões nesse país. E a gente muitas vezes está votando em quem? Em pessoas que vão lá defender empresários, vão defender latifundiários, vão defender quem é dono do meio da comunicação, de pessoas que são donas de grandes supermercados. Aí o que eles vão querer? Eles vão querer a pauta deles. É isso que eles vão fazer. Eles não pensa não que eu, trabalhador, vou votar no empresário, que ele vai defender o meu projeto, a minha pauta. Claro que não. Ele usou o meu voto para defender projetos dele lá. Então a gente tem que pensar muito, se unir e ter uma classe bem organizada. Os aposentados e pensionistas têm voz, tem voto, só que tem que ser consciente, tá bom? Então o que eu queria trazer para vocês hoje, que o 14º salário, infelizmente, não vai ser pago em 2026 e os aposentados vão ter que se unir muito para fazer uma bancada. Como tem a bancada evangélica, como tem a bancada da bala, poderia ter a bancada dos aposentados e pensionistas. É só se organizar para isso, votar certo, votar consciente, tá bom? Quero deixar um grande abraço a todos, compartilhe esse vídeo, curte aí, né? Se inscreva no canal, que diariamente eu estou trazendo aqui assuntos de aposentadoria, de pensionistas, de aposentadoria especial, tudo para vocês ficarem por dentro das informações e não caiam em armadilha, em pessoas que estão mentindo diariamente na internet aí. Eu poderia citar meia dúzia de nomes aqui que vocês têm seguido, e essas pessoas têm milhões de seguidores, mas porque estão mentindo. É só isso, tá bom? Um grande abraço a todos, um beijo no coração, fique com Deus, deixa nos comentários aí qualquer dúvida que você tiver. Tá bom? Um grande abraço a todos.